Olá, tudo bem? Samira perguntou assim, ó. Quero ir ao ZEUA com a minha família, marido, filhos. Um maior e o outro menor. Você acha mais fácil o visto em família? O visto em família deve sempre ser solicitado quando a viagem for acontecer com a família inteira. Beleza? Então, Samira, se você vai viajar, você, sua esposa e seus filhos, não faz o menor sentido. E eu fiz uma análise de R ao vivo essa semana explicando sobre isso, que seus filhos não estejam com você na entrevista, ou pelo menos no processo, se por acaso eles tiverem em isenção de entrevista, tá bom? Eu atendi aqui ao vivo um rapaz e optou por não levar 2 de seus filhos à entrevista por questões ali diversas. E o agente consular, a primeira coisa que perguntou foi a respeito disso, que soa muito estranho você fazer o processo só de parte da família. Por que você quer saber se vai aprovar metade para depois solicitar o resto? Não é o comportamento natural, ok? Porém, Samira, infelizmente, hoje, para que você consiga que a entrevista aconteça junto, o requisito é de que, além de serem familiares, que vocês residam sobre o mesmo teto. Então, talvez o seu filho maior, ele não estiver mais morando com você, não tenha direito à entrevista em conjunto. Mas você pode tentar isso. Então, faça o seu processo todo junto, beleza? Faça o processo todo junto, de todo mundo, tá bom? E aí agenda todo mundo pro mesmo horário, vai pro consulado juntos. E aí, a hora que o carinha chegar na fila pra organizar, você torce pra ele não separar vocês. Então, ele pergunta, por que vocês são? Você fala, somos família. E aí, se Deus quiser, ele deixa vocês irem junto na cabine. Se ele não deixar, aí é a vida. Mas também não adianta você achar que só porque tá todo mundo junto tem mais chance de aprovação. Ou que uma pessoa vai puxar a aprovação de todo mundo, sendo que tem um que o perfil é muito capenga. Sempre que tiver alguém ali que pareça imigrante, a gente consular vai negar o visto. Às vezes até inclusive só daquela pessoa, tá bom? Essa semana que passou, infelizmente, nós tivemos uma meia aprovação. Não é comum, mas às vezes acontece. Meia aprovação é quando parte do solicitante é aprovada, a outra não. Um perfil tinha excelentes vínculos, uma excelente motivação para ir nos Estados Unidos, do casal. O outro não fazia o menor sentido, na visão do agente consular. E aí ele tomou a decisão de aprovação metade. Acontece. O agente consular não é obrigado, principalmente quando ele acha que é meio absurdo os sacrifícios que os F2 estão fazendo para acompanhar o F1. A maioria das vezes, você vai ter dificuldade de convencer o agente consular que faz sentido para o F2 largar seus empregos, sua faculdade no Brasil para acompanhar um F1 para aprender inglês, pessoal. Isso precisa ser trabalhado também, tá bom? Por que o F2 está indo junto? Por isso que, ao contrário do que muita gente diz na internet, muitas vezes um pleito de 1 mês vai fazer mais sentido do que um pleito de 6. Porque às vezes você tem dificuldade de justificar esse trade-off, esse custo de oportunidade. De largar tudo no Brasil para ir para os Estados Unidos só fazer o almoço do seu esposo. Kevin perguntou a respeito da Copa do Mundo que vai ser nos Estados Unidos, se isso deve influenciar alguma coisa a respeito da fila. No curto prazo, eu não acredito que vai mexer qualquer coisa, tá bom? Nesse sentido, porque agente consular não se contrata da noite pro dia. Uma carreira na diplomacia do país. Para você chegar ao ponto de ter uma posição, de poder tomar uma decisão a respeito do futuro de uma pessoa que está entrando no seu país, existe uma carreira diplomática para você chegar nesse momento. Então não dá para o governo americano falar assim, amanhã eu vou dobrar o número de agentes consulares para atender a solicitação de visto. Não tem como, ok? Além disso, provavelmente, quando os Estados Unidos foram escolhidos como sede da Copa, não havia ainda a pandemia. Então, eles nem imaginavam que ia chegar em um momento onde as pessoas que queriam ir visitar os Estados Unidos durante a Copa tem problema de solicitar seus vistos porque há uma pandemia. Fora isso, eu acho que isso nem é uma preocupação, porque afinal de contas, boa parte dos viajantes internacionais que possuem poder aquisitivo para frequentar esse tipo de evento, ou são cidadãos europeus ou de outros países que existem tratados para isenção de visto, ou provavelmente são pessoas que já tiveram visto. Então, eu acho que o impacto de não acelerar a fila para que mais pessoas vão à Copa vai ser muito pequeno. Não deve ser 2 a 10% das pessoas que vão para a Copa. Acho difícil que o consulado americano faça qualquer coisa para resolver esse problema. E não é da noite pro dia que você contrata um agente consular. O Cessis perguntou, se o marido e a esposa aplicarem juntos para visto de estudante,
visto que os dois precisam de estudar inglês para suas carreiras, isso facilita a aprovação do visto? Isso não garante, infelizmente, essa é a verdade, isso não garante. Mas a gente tem, aqui na Nublo Intercâmbio, uma taxa de aprovação muito próxima a 100%. Infelizmente não é mais 100% como era algum tempo atrás. Eu tive meu primeiro caso de 2F1 negado recentemente, mas aumenta bastante a taxa de aprovação, Cecília. Por quê? Quando a gente está olhando para o universo, né? Então eu sempre falo isso. Estatística e número é a melhor coisa para você tomar a decisão. É muito melhor do que achismo. E por isso que eu posso falar com segurança, porque eu tenho histórico. Afinal de contas, são mais de 2.000 vistos aplicados aí nos últimos 2 anos e meio para 3 anos. Então eu tenho histórico. E a gente não vai lá só e ver acontecer. A gente analisa caso a caso, né? A negativa, nesse momento, eu pessoalmente avalio para entender o que aconteceu e traçar um plano de reversão. Então, eu observo que o pleito com 2F1, quando há a intenção genuína também de estudos, aumenta consideravelmente as taxas de aprovação, que ela resolve algumas questões importantes, te tira, ou pelo menos te afasta de um núcleo perigoso dos solicitantes de visto de estudos. Porque então, hoje, há aproximadamente 4 anos, a gente não enxerga mais apenas um único tipo de solicitante de visto de estudante para os Estados Unidos. Há algum tempo, quando isso não estava mainstream, não estava na onda, a única forma que pessoas que queriam ir para os Estados Unidos construir uma trilha até o green card ou para trabalhar ou coisa do tipo enxergavam era o visto de turismo. Hoje, não mais. O visto de estudante é também amplamente utilizado para esse fim. Só que, agora, além de ter esses dois grupos, que é os solicitantes de visto que estão indo para de fato estudar, os solicitantes de visto que estão indo para carreira lá dentro, através de estudos, tem os solicitantes de visto que não importa qual visto seja, mas ele quer o mais rápido, ele quer o mais fácil, ele quer o que está na moda. E quando você vai olhar para esse núcleo, o que mais tem é pleito mal feito, estratégia mais definida, décimo preenchido, comprovação financeira utilizando extrato só de Deus sabe quem, tem agência dando extrato para cliente solicitar visto, um absurdo. E quando você vai olhar, a maioria dos pleitos ali são escolas ruins, escolas só de imigrante, escolas com 100% de brasileiros, escolas que não tem crivo para emitir 20 para aluno, e um F1 com 15 mil F2. Um F1 em 95% dos casos para a esposa, para que o marido tenha tempo de trabalhar. E quando você vai lá e vê um casal casado com 2F1, a gente consular já provavelmente não enxerga você como pertencente desses grupos críticos. E isso te afasta dali. Porque quem está indo para trabalhar ilegalmente não quer estudar. Só vai estudar porque precisa, porque é obrigado. Entendeu? Então, quando eu me exponho a matricular ANGO, eu me exponho a me matricular numa escola de elite, numa escola puxada, numa escola com pouca flexibilidade, por exemplo, de horários, eu estou me afastando desse grupo confuso de solicitantes de visto de estudante para a família inteira com o dinheiro da sobrinha, por exemplo. Tá bom? Então, é muito interessante quando os dois podem, precisam, conseguem e têm a oportunidade de solicitar seus vistos F1. Então, um abraço, nos vemos em breve nas mentorias da Visto Pronto e da Nublo Intercâmbio, ou quem sabe, naquele cafezinho lá nos Estados Unidos. Beijão, fiquem com Deus. Tchau!